Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica. Estamos aqui no Hotel Lison, cobrindo o 32º Congresso Diálogos com o Universo, quando estamos tendo a oportunidade de entrevistar vários palestrantes e influenciadores aí do movimento espiritualista. E falando nisso, nós convidamos aqui um grande amigo, um grande conhecedor do tema da espiritualidade, das paraciências, vamos dizer assim, um dos visionários nessa área, e que concordou falar com a gente, né? Mas antes de você conhecer quem é, aquele recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Clique aqui no link que está neste vídeo e saiba mais de como fazer parte desta jornada por meio do conhecimento arcano. Então, recebendo aqui o Alcione Giacomitti, um amigo aí de mais de 30 anos, é um dos pioneiros das paraciências, da ufologia, a gente se conhece há mais de 30 anos, ele acompanhou o crescimento de todo esse movimento, pelo menos aqui no Paraná e no Brasil. Hoje ele é um influencer, é um empresário, né? Tem um canal, depois nós vamos falar, né, no YouTube, e vem realizando também grandes congressos que trata desses temas espirituais e de consciência. Alcione, bem-vindo aí. Obrigado, prazer voltar aqui. Vou estar esperando vocês lá para um café no nosso canal lá também. E mais do que nunca é importante a gente abordar esses temas aí para uma construção de uma nova sociedade planetária, né, Jamil? Com certeza, Alcione. Como é que você vê? Desde a década de 60 a gente tem um grande movimento de contracultura, um movimento de imersão de muitas filosofias orientais no Ocidente, e aí se plasmou esse movimento que foi alcunhado de New Age, Nova Era, né? E essa explosão de espiritualidade em muitos campos, muitas vezes desordenada, né? De forma desordenada. Como é que você enxerga isso e quais são os cuidados que temos que ter para conseguir transitar por tudo isso de forma equilibrada? Um dos motivos, nem livros ainda, meus livros necessariamente não abordam exatamente esse tema, porque ele é um tema bastante delicado. Mas um dos motivos de eu falar muito reservadamente nos meus canais sociais, porque hoje você faz um evento pela internet, como você aqui, você atinge mais gente do que qualquer congresso, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então as novas tecnologias facilitam muito a nossa vida nesse sentido. Mas eu tenho uma visão um pouco... não é crítica, porque qualquer um pode ter visão crítica. Uhum. Eu procuro ter uma visão um pouco mais aprofundada desses movimentos, no sentido de que qual o efeito de transformação que isso produziu na sociedade. Eu acho que o século XIX, talvez o século XVIII, talvez a época das cruzadas, talvez a Renascença foi mais rico em alta espiritualidade do que o século XX. A partir da segunda metade do século XX, eu acho que a partir de... Nós tivemos aí, não podemos deixar de esquecer de Kardec, eu acho que trouxe um conhecimento extraordinário, que é bastante diferente de como eu vejo o espiritismo hoje. Eu acho que uma coisa era Kardec, o outro é o movimento. Mas eu entendo que a partir de 1890, 1900, 1910, culminando ali com a contracultura, eu acho que nós tivemos um desvio do que representou no passado a busca ou a manifestação desses conhecimentos elevados, a busca espiritual. Eu acho que o século XX mais promiscuiu, foi mais uma promiscuidade desses conhecimentos, porque veja, muito pouco guru desses movimentos restaram hoje. É verdade. Entre molestadores, é um tema pesado de falar, gente que enganou, preso. O tempo é o senhor da razão. Mesmo na Índia, eu não vou citar nenhum nome especificamente, e enquanto outros trabalham bastante poderosos, de vulto, de robustez espiritual, é muito pouco conhecido pelas gerações atuais. E na tua opinião, a que se deve essa perna ascendente, né, desse ciclo da espiritualidade, e justamente no século XX, comecinho do século XXI? Você acha que isso é uma questão cíclica mesmo, ou é um pouco de negligência daqueles que deveriam deter
digamos que as chaves dessa espiritualidade? Eu acho que em grande parte, a gente sabe que é cíclico, né? Isso ocorre com os pensadores gregos. Vamos colocar a mitologia na época de Atlântida, Lemúria, que também o Império Inca também atingiu um ápice, de repente os maias, os astecas terminaram o império da forma mais patética possível, né? Eles matavam milhares. Eu vou muito a esses lugares e digo para as pessoas, não ao Império Maia, né? Olha, se você vai a uma pirâmide asteca, uma pirâmide maia, seja no México, na Guatemala, e você tem uma conexão espiritual, cuidado. O fato de você ter uma conexão espiritual não significa que seja elevada. Esse é o primeiro aspecto. As pessoas veem alguma coisa, né? Eu lembro que nas primeiras viagens de conhecimento e espiritualidade que eu fazia, a pessoa vai entrando no templo, ela já vai fazer, gente, assim, antes de entrar em qualquer ruína, você faz ali um momento de introspecção pessoal, mas não vai acreditando, entrando, qualquer coisa misteriosa que acontece, você acha que é uma maravilha. Então um pouco de negligência das pessoas. Mas nós temos também que entender o avanço da materialidade, muito. Então nós temos aí a contracultura, o desenrolar da sexualidade, a apologia, drogas. Eu acho que manchou muitos movimentos, que era sexo, drogas e meditação. Sim. Extremos. E enquanto eu vejo, por exemplo, que em outros momentos da história, ainda que tenham sido sombrios em outros aspectos, onde é que nós tivemos uma arte de mais cunho elevado, ou uma música mais elevada, ou uma literatura mais elevada nessas áreas, do que em plena Idade Média ou fim da Idade Média? Sim, é verdade. Então, assim, necessariamente o mundo em caos convida o cidadão a iluminar o mundo interno. Isso é interessante. Tá? E o mundo passivo da materialidade, dos prazeres humanos, traz o conformismo espiritual interno. Ou seja, eu substituo os valores por aquilo que o mundo externo está me apresentando. Então seria mais ou menos como se, muito bem denunciado por Jesus, né, que o mamon, o falso deus desse mundo, o dinheiro, seja o que for, ou o véu de Maia, que tanto Siddhartha falou, romper os véus de Sansara, quer dizer, como se nós, de uma certa forma, tivéssemos passado por uma grande provação do que o mundo pode nos oferecer versus trilhar o caminho da espiritualidade. Como é que você vê essa dificuldade, que é a dificuldade de todo buscador espiritual, de transitar pela matéria sem ser cooptado por ela? Porque nós temos as necessidades, sim. A pessoa tem que sobreviver, ela tem que ser bem-sucedida financeiramente, sim. Mas sem ela ser engolfada na ganância, na sensorialidade, etc., e manter uma busca genuína. Valores. Ponto final. O resto é conversa para boi dormir. Se você tem valores verdadeiros enraizados dentro de você, dinheiro não compra a sua alma. Se você está brincando de espiritualidade, aí um tem preço. Um custa 1 milhão, outro custa 2, um custa 100 mil, outro custa sei lá o quê. Se você entende e tem dentro de você princípios éticos e morais, espirituais, despertos e elevados, você enxerga o mundo como uma transitoriedade, é transitório. Tá? Você não vai se vender. Então, quer dizer, o que eu vejo de muita gente falando desses temas assim, não tem gente que se reúne para o futebol, cada um faz o que quer final de semana. Tem gente que vai jogar bola, tem gente que vai em pesca e pague, tem gente que vai em congresso de espiritualidade, acabou, volta para a vida. Então a espiritualidade passa a ser um hobby. Sim. Espiritualidade não é hobby. Espiritualidade é uma construção da tua jornada na Terra. Cada ação nossa aqui é um tijolinho que edifica a nossa morada futura. Nessa Terra e para além das fronteiras físicas desse mundo também. Significa o seguinte: eu vou agindo aqui, vou construindo minha morada futura na Terra. Mas ao mesmo tempo eu estou construindo uma morada numa realidade além Terra. O dia que eu sair daqui eu vou morar onde? Na realidade que eu mesmo construí. Então você pode construir pode ser uma palafita. Hoje o politicamente correto diz que favela não. Favela é favela. Não tem nada a ver com as pessoas que estão lá. Elas não gostariam de estar lá. Então assim, você pode construir um palácio celestial, como nas histórias da Cabala, as ecalotes planetárias, os mundos superiores, as moradas celestiais superiores, ou alguém acha que seres espirituais superiores residem no meio do brejo, casa caindo, sabe, morada entre aspas, no seu sentido, precárias, né? Precárias. Então aquilo espelha quem nós somos. Pode ser um chalezinho simplesinho, mas é harmonioso, é belo, a paisagem é linda, é disso que eu estou falando.
Então eu acho que nós esquecemos, o grande mal do ser humano é que nós vivemos na Terra e nos esquecemos, nós vivemos sem levar em conta que nós somos transitórios. É mais ou menos a impermanência que o budismo fala, né? Vai passar. Assim, faz bem, faz direito, faz com princípios elevados, porque essa realidade será sua prisão no futuro. Pode ser sua casa de campo ou sua casa de Muito prisão. bem colocado. Alcione, a gente detecta também um fenômeno na espiritualidade. Um lama tibetano já falecido, Shojana Drumpa, ele escreveu um livro muito interessante chamado Além do Materialismo Espiritual. Então as pessoas muitas vezes com a melhor das intenções, né, achando que estão num caminho espiritual genuíno, mas muitas vezes elas estão se desviando. Elas estão num caminho mais materialista do que espiritualista, embora ela ache que esteja transcendendo. Como é que quebra esse véu de Maia? Tem alguns paradigmas equivocados que nasceram no século XX, eu falo isso muito. Primeiro, a verdade está dentro de você. Meu amigo, dentro de você não tem verdade nenhuma, não se engane. As verdades elevadas não estão dentro de você. Se tivesse, você não estava aqui. Todos os caminhos levam a Deus, né? Então o mundo estava todo, eu não preciso fazer mais nada, todos os caminhos levam a Deus. Alguns caminhos levam a regiões umbralinas, a regiões de provação, a regiões não muito agradáveis. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus, ou à luz, ou ao despertar. E a busca pelo autoconhecimento. Para mim, o maior equívoco da história de todos os movimentos filosóficos, espirituais, esotéricos no século XX reside nessa palavra, autoconhecimento. Por quê? Porque autoconhecimento talvez seja o maior engano de Maia trazido para a sociedade dos movimentos holísticos e espiritualistas com U. Autoconhecimento com U. Autoconhecimento não é o que se apregoa. O que nós devemos buscar é autoconhecimento com L. Os grandes conhecimentos na história humana foram revelados por grandes pensadores, por escolas filosóficas. Se nós quisermos ter acesso a esses conhecimentos, necessita esforço, dedicação, pesquisa, estudo, etc. Mesmo o conhecimento espiritual mais poderoso é revelado em experiências místicas. Sim, não está dentro da gente. Ele precisa ser buscado. O autoconhecimento com U, ele é extremamente importante quando nós entendemos autoconhecimento, no sentido de nos conhecermos. Conhecermos o nosso eu interno, mas conhecer o nosso eu interno pode não ser muito agradável. A gente pode encontrar muito lixo lá dentro, nossos demônios internos, nosso vazio existencial. Então, muitas pessoas se lançam nessa busca da espiritualidade partindo de falsas premissas. Então, os caminhos levam a Deus, a verdade está dentro de mim, essas coisas não. A gente aprende, por exemplo, a duras penas, que a verdade é relativa, para mim não. Conceitos sobre verdades absolutas podem ser relativas. Mas, por exemplo, se nós formos pegar, existem outras realidades interdimensionais? Existe ou não existe? Não é relativo. É relativo até eu não entender. Deus existe? A vida após a morte continua? Amor é relativo? Consciência espiritual desperta é relativa? A gente pode relativar a nossa visão sobre temas complexos, sem jamais relativar os temas mais elevados, que as escolas tentaram nos passar. Então você vai estudar Cabala, por exemplo, você vai estudar um conhecimento que está andando pela face da Terra 4, 5 mil anos atrás. E você não pode chegar lá e vou ter minha visão da Cabala, como você faz hoje. Não, você não é Cabala. A verdade da Cabala tem, eu sou judeu, você vai seguir uma tradição. Eu lembro que o Dalai Lama esteve no Brasil, a última vez há muitos anos. Foi em 99. Isso. E uma jornalista perguntou para ele assim, algo que ela achava maravilhoso do brasileiro. Eu nunca me esqueci daquilo. Escuta, você, no Brasil, a gente tem um sincretismo religioso muito grande, aqui o cidadão é cristão, católico, budista, isso não é legal? Ele, na sua elegância, né, disse assim, olha, o Brasil certamente tem, nessa direção, que eu não vou lembrar exatamente as palavras, o Brasil tem certamente conhecimentos maravilhosos a serem trilhados. Mas se você quiser ser budista, o budista segue a tradição budista. Você não fica pegando uma coisinha daqui, outra de lá, colocando e misturando. Porque isso seria mais ou menos assim, você começa a medicina na escola. Faz 6 meses, não, eu quero ser engenheiro.
Aí vai estudar engenharia. Aí 6 meses vai estudar matemática. 10 anos depois você conhece um pouquinho de cada coisa, mas não conhece profundamente nada. Exato. Não e esse significa... é um fenômeno cada vez mais comum. Mais comum. Não significa que a gente não deve estudar todas as coisas. Estar aberto. Mas você tem um caminho. Exato. Por exemplo, Perfeito. eu sigo o caminho do Cristo. Eu sou cristão. Tenho uma admiração profunda sobre o budismo. Meu último livro fala muito do budismo. Mas o meu caminho espiritual está galgado nas palavras do Cristo. Então, assim, como esse é o teu norte, né? Esse é o meu norte, isso. E aí o hinduísmo, eu cito, tem 200 vídeos no meu canal, não há problema. Mas a minha escolha espiritual, eu preciso estar conectado a uma egrégora, a um trabalho, porque aí eu me conecto não apenas nessa realidade. As realidades que eu não estou vendo, as gerações, é como se eu passasse a fazer parte de uma teia luminosa que envolve toda aquela história do conhecimento. Alcione, isso é de fundamental importância que você está falando e casa muito com a visão do nosso canal, porque a gente tem alertado as pessoas em alguns debates sobre o que a gente chama de espiritualidade caleidoscópica ou esoterismo fast food, que é muito comum. Quer dizer, a pessoa, ela sente todos os aromas, mas ela não se fixa em nenhum, né? E ela fica sem o norte espiritual. Alguns mestres alertaram sobre a questão dos choques de egrégoras, né? Quando a pessoa está em contato com muita coisa sem se firmar em nenhum. Então a gente acha que realmente é muito importante esse alerta, inclusive. Não, é nessa direção. Você vê que Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. As pessoas até hoje não entenderam, não vai ao Pai senão por mim, por Jesus, não. Pelo caminho do amor, do perdão que eu venho trazer a vocês. Então essa podemos dizer que é uma escola espiritual. Você vai a Deus por esse caminho. Mas se você pegar amor, perdão, espiritualidade, é o que Siddhartha também fala, é o que Krishna também fala. Então é o caminho espiritual. Então assim, não há problema, eu sou budista, porque na verdade, Jamil, eu só considero 5 tradições religiosas na Terra. Aceito uma sexta, que são as tradições dos povos indígenas, o xamanismo, que não tem uma institucionalização de um conhecimento único, mas que tem as suas egrégoras e tudo mais. Nós pegamos o hinduísmo, o budismo nasce a partir do hinduísmo. Exatamente. Tá? Ele nasce no humus, né? Digamos que preparado pelo hinduísmo. Isso. Ele nunca floresce na Índia, vai florescer fora, nunca floresce. Mas o cristianismo nunca floresceu em Israel. Exatamente. Então as pessoas não entendem isso. Então assim, nós temos o hinduísmo, a gente vai ter o budismo em 570 a.C., mais ou menos. Aí nós vamos ter o nascimento do cristianismo, que daí já é uma outra coisa. Então a gente pega o judaísmo mais antigo na tradição cristã, o cristianismo e o islamismo também mais ou menos 570, só que depois de Jesus. Então, o que acontece? Nós temos opções, muitas coisas novas, muitas tradições, eu não estou entrando nas escolas de mistério, que é uma outra coisa. No mundo, muita religião nova, mas o conceito primeiro trazido por Abraão, por Moisés. Por exemplo, eu lembro que eu fiquei uma manhã inteira na Ordem Rosa Cruz, certa vez, a gente lembrava aqui do Charles Agaparuque nos bastidores. Grande Frater Charles. Grande, né? Frater Charles. Saudoso. E eu ia lá às vezes de manhã para conversar, nunca mais fui, não sei porquê, alguma coisa me afastou de lá, enfim, gostaria até de, não sou Rosa Cruz, mas tinha para mim uma pessoa espiritualmente equilibrada, sensata, tinha uma sabedoria lá dentro dele, né? Especial. E ele falando para mim assim, e era uma coisa que eu já pensava, mas eu nunca tinha visto alguém colocar da forma como ele colocou. Você veja, Deus faz uma conexão no Antigo Testamento, povo bárbaro, vai lá, dá 10 mandamentos para Moisés. O povo era bárbaro. Aqueles 10 mandamentos já fez uma melhoria. Sim. Significativa. Mas quanto tempo levou entre o trabalho com Abraão até Moisés? 2000 anos. 10 mandamentos. 2000 anos depois o povo estava patinando, mas já tinha um preparo. Aí é hora, vem o Cristo e dá o ápice da revelação. 2000 anos depois, que é onde nós nos encontramos, a gente ainda está patinando naquilo que o Cristo falou. Então veja, muito bem colocado. É muito fácil a gente falar de Moisés, Abraão, mas a gente esquece que existe um hiato de 2000 anos em cada uma dessas revelações. Exato. Entre as revelações de Krishna e Buda tem quantos milênios? A gente não leva, o povo não está preparado. A gente passa pela terra. Uma coisa é você falar de espiritualidade, de temas esotéricos, de misticismo, espiritualmente desperto e preparado. Estamos indo para a 4ª dimensão. É mentira, isso é um descalabro científico, uma das bobagens que se fala hoje. Graças a Deus, o Hawkins, que era o grande astrofísico britânico ano passado, em 2019, antes de falecer, tornou público uma das grandes teorias que ele trabalhou por mais de 20 anos, com o também físico Thomas Hartog, dizendo o seguinte: talvez o nosso universo
tenha surgido a partir de uma estrela de quarta dimensão. O mundo não está indo para a quarta dimensão. O mundo nosso caminha para o colapso. Mas o que pode estar indo para as dimensões elevadas é a sua consciência. Perfeito. Essa sim. Então a gente... Eu não estou querendo muito usar essa palavra, mas para as pessoas entenderem, a gente vai prostituindo esses conhecimentos. A gente acha que tudo tem que acontecer na Terra. O Apocalipse tem que acontecer enquanto eu estou vivo. Jesus tem que voltar enquanto eu estou vivo. Contato com alienígenas tem que ser enquanto eu estou vivo. Meu amigo, você não vai ver contato quando está aqui meu nome gravado. Nenhum ser extraterrestre descerá na Terra no século XXI. Esqueça isso aí. Nós temos inteligências na Terra, e eu não estou falando de seres extraterrestres, que estão aqui há milhares de anos. Fazem parte das grandes hierarquias espirituais, que também as escolas de mistérios falavam. E a gente vai mudando a roupagem. Como a gente está vivo, a gente acha que tudo tem que acontecer agora. A quarta dimensão tem que ser agora. Essas bobagens do tipo, me perdeu se você entrevistou alguém do tipo, Nibiru tem que voltar agora, essas bobagens, Anunnaki. A gente não tem mais autoconhecimento. Isso é baixo conhecimento, fruto de uma promiscuidade dos grandes conhecimentos que foram trazidos para a humanidade. E como é que você vê a relativização de temas que em si são sérios, mas que passam por uma apropriação popular e acabam se tornando moda? Por exemplo, você citou a Cabala. Hoje você tem Cabala por correspondência, fazer o número da placa do meu carro para alguns é Cabala, quando a gente sabe que Cabala é um caminho para a santidade. Exatamente. De retorno às estadas celestiais. Exatamente. A moda quântica, que agora se você quer vender um produto, você tem que acrescentar o termo quântico, senão não vende. É o coador de café quântico, a cueca quântica, a gente sempre fala isso no canal. Né? Essa apropriação de temas sérios nesses comércio. Você sabe que eu trazia o Amit Goswami ao Brasil antes dele sequer ser conhecido. Amit, a última vez, ele participou agora, eu fiz encontros de consciência. Dele, né? Sim, eu fiz encontros de consciência ano passado, um dos grandes físicos quânticos aí, que ajudou a popularizar o termo quântico no mundo. Ele participou do encontro de consciência, que era um evento só comigo, e tinha uma participação especial dele ano passado. Eu o levei a Machu Picchu em 2015, mas já no fim dos anos 90 eu trazia ao Brasil, Curitiba, Brasília. Não existia isso na época. O que acontece é o seguinte, Jamil, tudo que nós pudermos transformar em grana, a gente transforma. Jesus, Buda, quântico, tudo. Então, assim, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Exato. Espiritualidade, gente, na essência mais primeira, não é conhecimento. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Com o advento da internet, nós temos pessoas bem informadas, pessoas com algum conhecimento, mas quase ninguém espiritualmente desperto. É verdade. Informação é diferente de conhecimento, que é diferente de iluminação. As pessoas não entendem isso. Você pode ter muita informação sobre muita coisa e conhecimento nenhum. Você pode ter muita informação, estudou e gerou algum conhecimento. Você pode ter muita informação e muito conhecimento e não está desperto ou espiritualmente desperto. Exemplo, o Terceiro Reich na Alemanha foi edificado em bases a conhecimentos esotéricos. É verdade. Entendeu? Então, assim, algumas ordens no mundo assim, causaram estragos. Nós tivemos um suposto médium no Brasil, que eu há muitos anos digo para as pessoas tomarem cuidado, em Abadiano, não há problema citar isso aqui. Durante 50 anos as pessoas achavam que era espiritualmente, falava com Jesus, Moisés, e hoje a gente sabe que há 50 anos ele fazia o que fazia. Como é que alguém pode ser espiritualmente desperto e aí as pessoas encontram a desculpa? Porque elas querem acreditar no engano. Não, mas é aquela parte humana. Então, deixa eu ver se eu entendi. É complicado. Quer dizer que a parte humana molesta crianças e a parte espiritual fala com Jesus na minha cabeça. Para mim, não. Luz e sombra não coexistem. Não, é complicado. Para mim, não. Pelo menos em mestres supostamente perfeitos. É como você dizer que Siddhartha Gautama nas horas de folga pegava, explorava todo mundo financeiramente. Ou... Não tem como, né? Não há como. Então eu vejo a superficialidade. Nós não queremos compromisso com nada. Nós estamos numa era onde as pessoas estão perdendo aquilo que as tradições espirituais ensinam, que é temperança, paciência. Não está dando certo? Paciência. Você tem que construir as coisas para dar certo. Meu amigo, seu casamento não vem certo. Seu espírito não nasce iluminado. Seu trabalho não é espiritualmente maravilhoso. Você tem que fazer por merecer e construir isso dia a dia, com amor, dedicação. O que é de mais precioso o ser humano tem na Terra? O que é de mais precioso? Tempo. Transformar em tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, isso é uma mentira.
Tem curso aí, não, tempo é dinheiro, como ganhar? Não, como assim tempo é dinheiro? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, o dia que acabar seu tempo, você não compra 1 minuto de vida mais. Exato. Então assim, quando você dedica tempo para alguma coisa, com profundidade, aquilo gera frutos luminosos. Agora você dedica tempo de qualquer maneira, você planta sementes podres, não estuda, não pesquisa, no máximo lê meia dúzia de páginas de qualquer coisa, vai nos workshops de moda, por exemplo. Curso de final de semana, para abrir os chakras. E aí acha, depois lá na frente chega com 60 Jamil, quero fazer uma consulta com você, Jamil, eu estou meio depressivo. Jamil, eu estou meio depressivo, porque eu queria estar iluminado? Você queria o que? Queria falar, você queria realmente, não queria estar espiritualmente desperto, fazendo o que você fez, o que a gente faz. Informação não é conhecimento, e conhecimento não é sabedoria luminosa. No tempo de redes sociais, a gente em 5 minutos lê todas as notícias do dia. Uma delas talvez a gente se aprofunde 10 minutos. As pessoas compram um livro e não terminam de ler. Compram por modismo, compram para aparecer, para pôr na sala da casa, que estão lendo o último best-seller. Ou na foto do Facebook, né, que está com o livro atrás, né? Quer entender o estado que a humanidade se encontra? Para finalizar aqui, vai na livraria e olha quais são os livros mais bem expostos. Nós estamos vivendo a decadência do sagrado sob todos os aspectos. Eu tenho saudades da Idade Média. Se eu vivesse na época das cruzadas, eu consigo encontrar mais coerência nas cruzadas com toda aquela mortandade, porque pelo menos os princípios e os valores buscados eram sólidos. Por mais que a forma estivesse equivocada. Então talvez nós tivéssemos que voltar aos nobres ideais éticos, aos códigos de honra. Quem tem honra? Mas ninguém. Aquela honra, aqueles valores e os métodos de como praticar isso de uma forma mais apurada. Nós não temos nem aquela honra, aqueles valores e aquela espiritualidade e muito menos os métodos. Perfeito, é por isso que existem, ainda bem, nesse mar, digamos que de informação, não de sabedoria, né, pelas redes sociais, canais como Realidade Fantástica, canais como o seu, que eu vou pedir para você falar, que a gente tenta resgatar um pouco isso, né? Não podemos acreditar que esteja tudo absolutamente perdido, claro que não. Né? O pessoal que te acompanha, que te segue. Sem dúvida. Claro. Fala um pouquinho do teu canal e dos teus livros. Como é que as pessoas acham você na internet? Alcione Giacomitti. Alcione Giacomitti, deve aparecer meu nome ali. Tem um canal no YouTube há 2 anos. Eu raramente levo pessoas lá, tá? Vocês vão lá, convidados, eu estive lá. O ano passado eu tenho feito 2 ou 3 entrevistas, então eu tenho abordado mais detalhadamente alguns temas. Eu estou reeditando Noites Mágicas em Machu Picchu, Pilares da Sabedoria de um Novo Mundo. Noites Mágicas vendeu muitas edições, vendeu muito, que conta as minhas experiências em Machu Picchu, da forma como nós encontramos o sentido da nossa vida. Ir a Machu Picchu, a aproximação com o universo indígena me fez perceber muito a questão da importância do dia a dia, do que nós estamos fazendo aqui, das coisas simples da vida. Exato. Essa exacerbação em busca louca do dinheiro. Então, Alcione Giacomitti por lá, Facebook, Instagram, YouTube, as pessoas me acham. E esse ano tem evento comigo na internet, tá? Mas eu não falei isso nem no meu canal, eu fiz uma passagem ninguém está sabendo. Estou falando para você em primeira mão. Uma exclusiva. É uma exclusiva. No meu canal eu não falei ainda, ninguém sabe, eu ainda vou demorar um pouco para falar. Vai participar de um evento que eu estou falando, o Rupert Sheldrake. Nossa. Tá? Que já participou de um livro meu que para mim é um dos maiores pensadores do mundo na área da ciência, um cientista britânico, dos mais... campos morfogenéticos, campos mórficos, tem dezenas de livros extraordinários, centenas de pesquisas científicas que conectam a espiritualidade. E vou te dar uma informação que o Sheldrake passou para mim, eu também não passei para o meu canal, vou te dar mais uma exclusiva. Ele mandou e-mail para mim, Alcione, me ajuda aí. Ele está lançando um livro no Brasil novo esse ano, extraordinário. Agora, faz muito tempo que ele não lança. No Brasil. Livro novo. Ele já terminou, está na Inglaterra. Vem para o Brasil, vou ajudar a divulgar e tudo mais. E ele vai fazer uma participação. O evento é pela internet, tá? Mas se os bons ventos, né? As pessoas já estão com uma certa idade, eu tenho muita vontade de trazê-lo ao Brasil, mas no meu canal, no meu curso, ele vai estar fazendo uma participação. Com certeza vai dar certo. Alcione, obrigado pela amizade, obrigado. Parabéns. Um abraço para todo mundo, parabéns pelo sucesso do canal, sempre assistindo vídeos quando posso. E entre viagens, porque aí não fico me assistindo, e eu acho que o teu canal e mais 1 ou 2 são os únicos que eu acompanho. Obrigado, é uma honra pra gente. Continue, não desista, porque precisamos desse olhar lúcido, desse olhar crítico também, porque crítica é importante quando bem feita, e esse resgate, né, aos valores sólidos, sagrados, etc. Legal.
Tá bom, querido? E a vocês todos que nos acompanharam, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você já for inscrito, aciona o sininho de notificação para você ficar sempre atento às nossas novidades. Deixa o teu comentário, o que você achou do programa, deixa o teu joinha. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.